Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o preço do Bitcoin, o que aconteceu ontem na reunião do Fed, né? Muito importante aí, algumas pessoas com algumas dúvidas, então vamos falar sobre isso hoje, tá? Bitcoin neste exato momento, buscando a região de suporte aqui, perto dos 106 mil dólares, né? Agora nesse momento, tentando recuperar um pouco aqui, né? E em uma região de suporte muito forte, né? Então o que aconteceu, né? Por que mesmo com uma notícia de certa forma positiva para o mercado cripto, o Bitcoin e as altcoins continuam caindo, né? Então ficou essa dúvida aí, por que está caindo agora? Então o primeiro ponto é isso aqui, tá? As reservas bancárias dos Estados Unidos está aí abaixo de 3 trilhões, né? Então isso significa que as transações interbancárias nesse momento estão começando a ficar sem liquidez e com isso a taxa de transação está começando a subir muito. Então, isso dá uma indicação de que o Fed vai precisar fazer alguma coisa para salvar os bancos nesse sentido, né? Então, por isso que na reunião de ontem tivemos mais um corte de juros e também o Jerome Powell dizendo que o fim do QT será a partir do dia 1º de dezembro. Então, vale ressaltar que fim do QT não necessariamente é o início do QE, tá? O que é o QT, Bruno? Não estou entendendo nada. Vamos lá. O QT basicamente é um mecanismo onde o Fed utiliza para reduzir o seu balanço, o seu caixa ali, e esse mecanismo ele funciona como uma esponja de dinheiro. Então ele enxuga a liquidez do mercado, ele tira dinheiro da economia. Então o QT é justamente essa retirada de liquidez, essa retirada de dinheiro da economia. E fazendo isso, a consequência disso é pouca liquidez no mercado, mas mesmo assim vimos aí o ouro disparando de preço, né? Justamente talvez os investidores com medo de talvez uma crise econômica, uma recessão, não sei. Mas também vimos bolsa disparando de preço, S&P 500, Bitcoin de certa forma subiu bastante, né? Nos últimos meses. Mas tivemos um bom sinal, né? O Jerome Powell falou que a partir de dezembro finaliza o QT, ou seja, ele para de utilizar essa esponja de secar a liquidez da economia. Ele vai parar de tirar dinheiro da economia. Não necessariamente ele vai colocar, mas isso já é um bom passo para quem está no mercado cripto, tá? Então, o que isso significa, né? Se as reservas estão abaixo do mínimo aqui, né, abaixo dessa linha vermelha, abaixo dos 3 trilhões, significa que o Fed vai ter que fazer algo e possivelmente a gente vai ver o início do QE, tá? É isso que o mercado está esperando. Então, vocês podem ver aqui que entre abril e maio desse ano aqui, as reservas chegaram aqui embaixo, a gente teve uma recuperação interessante, a última foi aqui em janeiro desse ano também, né? E tivemos uma recuperação aí. Qual que é o motivo que fez com que o mercado caísse? Justamente porque o mercado estava precificando 2 cortes esse ano. Então, tivemos um corte ontem e estava precificando mais um corte em dezembro. Porém, o discurso do presidente ontem foi o seguinte: não sabemos se teremos corte em dezembro, né? Basicamente foi isso. Não sabemos se vamos ter corte porque ainda estamos em uma turbulência, vamos dizer assim, né? Devido ao shutdown que aconteceu nos Estados Unidos, isso fez com que os dados econômicos parassem de... Isso fez com que o governo, a estrutura governamental parasse, né? Não continuasse funcionando. E isso dificulta na análise e na divulgação dos dados econômicos, né? Então, basicamente, ele falou, vamos olhar o que vai estar acontecendo e em dezembro a gente vai decidir se vai ter corte ou não. Então, isso aí soou um pouco ruim para o mercado, né? Mas o Fed ainda está longe da sua meta de inflação, que é 2%, né? A gente sabe disso. Porém, foi isso que aconteceu, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês alguns catalisadores, que é o que eu estou olhando, o que me faz acreditar que podemos ter alta ainda esse ano para o início do ano que vem. Lembrando aqui que isso aqui não é uma dica de investimento, né? É só uma análise para onde eu estou olhando, o que eu estou vendo, né? O que eu espero nos próximos meses. Então, não quer dizer que eu sou o dono da razão, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto foi inflação menor que o esperado. Então, nos últimos dados divulgados do CPI, a gente viu que a inflação veio abaixo do esperado, ou seja, estava esperando inflação X e ela veio menor que isso. Isso, de certa forma, é positivo, tá? O outro ponto foi o corte de juros. Então, ontem tivemos corte de juros, beleza, e tivemos uma sinalização. A partir de 1º de dezembro será o fim do QT. Finalizaremos, vamos parar de enxugar a liquidez. E estamos vendo aí um inflow muito grande nos ETFs de Bitcoin, ou seja, institucional acumulando, institucional investindo em Bitcoin ainda. Então,
É isso que está acontecendo. O segundo ponto é o ETF de Solana aprovado, então a gente pode ver, quem sabe, uma entrada de capital dentro do mercado cripto a partir da Solana, né, com esse ETF. A gente viu que o ETF de Bitcoin foi o ETF que mais captou dinheiro nos últimos anos, foi o que melhor performou, né? Não sei, mais de 30 bilhões, se eu não me engano, 70 bilhões de dinheiro entrando no mercado cripto a partir dos ETFs, né? Muita grana entrando ali no ETF de Bitcoin. Então, esses catalisadores me fazem acreditar que podemos ainda ver alta, tá? Não tô dizendo que isso vai acontecer. Vamos aguardar, vamos ver se isso vai se concretizar, tá? Beleza? Então, a Fed cortou os juros, né? Como a gente viu ontem, ele cortou em 0,25 pontos. E aí as bolsas caíram devido exatamente a essa incerteza para o próximo corte de juros, para a próxima reunião em dezembro, né? Então, o Bitcoin nesse momento em região de suporte, como eu falei para vocês, né, na minha visão, uma região boa para quem quiser começar a fazer o DCA e começar a acumular. E lembrando que não é uma dica de investimento. Várias outras altcoins aqui derretendo nesse momento. Mas a questão que fica aqui o Bitcoin ainda está lateral. O Bitcoin ainda segue em uma lateralização forte, né? Então isso aconteceu durante o ciclo inteiro. A gente viu durante muito tempo o Bitcoin acumulando para depois voltar a subir, né? Aqui praticamente ele ficou desde fevereiro ou março aqui de 2024 até o rompimento aqui em outubro de 2024, ficou aí basicamente 232 dias em lateralização para depois romper e continuar subindo. Então podemos ver uma lateralidade ainda longa, prolongada aqui do Bitcoin, né? Então estamos em uma região aqui de suporte, né? O Bitcoin nesse momento, até o momento, segurando. Se a gente perder essa região de 107, podemos vir buscar aqui na região de 102, de 100 mil dólares aqui. E podemos, quem sabe, vir buscar aqui nessas regiões de 98, 97 mil dólares também. Não seria impossível isso acontecer, tá? Porém, como eu falei para vocês, alguns indicadores on-chain, nenhum até o momento indicou topo de ciclo, né? Então, indicadores como esse, né, que é o P-Cycle Top, basicamente vocês que estão aqui no canal já sabem como que funciona esse indicador. Até o momento nada de topo de ciclo, né? Até o momento nenhum sinal que estamos em topo de ciclo. Vamos pegar um outro aqui, Fear and Greed Index, né? Então a gente vê o medo e ganância, o pessoal ainda com medo aqui nesse momento, né? 25, 22 pontos aqui, o pessoal ainda com medo. Então, geralmente nessas regiões de medo são os melhores momentos para acumular. Stock to Flow também, ainda naquele modelinho, né? Ainda não chegamos ali segundo o modelo, que seria uma região próxima dos 300 mil dólares. Não sei se isso poderia acontecer nesse ciclo, tá? Mas é o que o indicador está nos mostrando, tá? Então, basicamente é isso. Podemos ver aqui um mapa de liquidez, né? Então, vocês podem ver aqui que nessas regiões aqui abaixo, né, de 105 mil dólares, ó, temos muita liquidez para pegar, né? Esse amarelinho aqui é a liquidez, né? Então, a gente vê que tem muita liquidez nessa região, nessa faixa de preço aqui de 105, 104 mil dólares aqui, essa região ainda tem liquidez para ser buscada. E temos mais liquidez na região aqui do 112, subindo aqui para o 113, próximo dos 114 mil dólares. E uma liquidez aqui nos 115 mil dólares. Então, a gente pode ver, quem sabe, o Bitcoin buscando essas liquidez aqui abaixo para depois buscar liquidez mais acima, né? Vir buscar visitar essas regiões de preço de 112, 114 mil dólares. Quem sabe até 116 mil dólares, e aí sim a gente fica um pouco mais confortável, tá? Então, é isso que eu estou olhando nesse momento. Na minha visão, se realmente a gente tiver um início de QE ainda esse ano, podemos ver uma grande disparada de preço nos ativos, né? Lembrando que quando o Fed injeta liquidez na economia, ele desvaloriza o dólar, isso faz com que os outros ativos se valorizem perante o dólar, tá? Então, é isso que está acontecendo. Então vamos ficar de olho, dominância do Bitcoin aqui, vamos dar uma olhada na dominância. Então nesse momento subindo, né, tendo aqui uma subida. Se a gente for pegar aqui um zoom out um pouco maior, vamos colocar no diário aqui, por exemplo, ó, a gente vê que em alguns momentos a queda da dominância, né, teve uma queda aqui na dominância, a gente teve uma correção e depois continuou caindo. Então na minha visão a gente está fazendo exatamente esse movimento aqui, tá? Isso aqui seria um movimento para, quem sabe, continuar caindo. Então, se a dominância continuar caindo, a gente pode ver, quem sabe, uma recuperada melhor aí nas altcoins, tá?
O ouro nesse momento também se recuperando forte, tá? Olha só, então o ouro subindo forte hoje, voltando para casa aí dos $4.000 por onça, né? Então a gente pode ver que o ouro tem se valorizado bastante, né? O ouro tem se fortalecido muito. Porém, historicamente, a gente viu que o ouro, ele sempre que ele corrige, né? Que ele sobe bastante, lateraliza ou começa a corrigir, o Bitcoin geralmente depois disso começa a subir também, né? Historicamente isso aconteceu. Será que vai acontecer de novo? Não sei. E aqui temos um gap também nessa região, tá? De $3.400 por onça aqui, ó. Então eu deixei aqui essa faixinha aqui justamente porque aqui é uma região de gap, né? O ouro subiu muito forte e deixou essa região aqui, ó. E historicamente, quando a gente vê um gap desse, o preço volta para fechar esse gap nessa região. Será que o ouro vai cair até os $3.400? Não sabemos, vamos ficar de olho, beleza? Total 3 caindo, né? É natural se a dominância do Bitcoin começa a subir, geralmente o total 3 também tende a cair, né? Tende a se derreter um pouquinho aqui, tá? Então é isso que a gente tem para hoje, no momento. Aqui no futuros também, Bitcoin em região de suporte, né? A gente tinha um gap aqui, já foi fechado um tempão. Um gap que ficou aqui foi fechado também. Enfim, vamos ficar de olho. Na minha visão, ainda estamos em uma correção natural, né? Como eu falei para vocês, temos liquidez aqui nessas faixas de preço aqui, ó. Nessa região aqui a gente ainda tem liquidez para buscar. Aqui embaixo também. E quem sabe voltar a buscar a liquidez aqui mais nessas regiões acima, né? 114, 115 mil dólares. O ideal seria romper esse topo anterior aqui, né? A gente vê uma subida e o Bitcoin subir aqui, né? O ideal seria o Bitcoin subir, romper o topo anterior, usar o topo anterior como suporte para continuar subindo. Então, esse seria o melhor cenário de médio prazo aí para a gente. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Deixa suas dúvidas nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para você receber os próximos conteúdos. Se você gostou, deixa o like na confiança. É isso. Um grande abraço. Até a próxima. Sejam bem-vindos ao futuro.